Aí, pessoal, tá gravando, então bom dia a todos novamente. Estamos aí na aula de Direito Civil do dia 23 de novembro de 2020, do quarto semestre matutino. E como eu havia dito para vocês, essa é a nossa última aula teórica. Então a gente vai terminar a matéria na aula de hoje, né, para poder também já marcar a matéria de prova, que semana que vem já está marcada a nossa prova aí. Bom, e a gente estava estudando, dentro de responsabilidade civil, os excludentes de responsabilidade civil. Né? Então, o nosso ponto aí era os excludentes de responsabilidade civil. E nós vimos diversos excludentes, muitos deles com uma semelhança, assim, né, enorme, né, com uma identidade até com o direito penal, como o estado de necessidade, a legítima defesa, né, fato de terceiro, né, e, claro, né, o caso fortuito e a força maior, né, o caso fortuito e a força maior. Bom, pessoal, e agora, então, a gente precisa dar uma aprofundadinha no estudo de caso fortuito e força maior para poder, na verdade, estudar a chamada teoria do risco integral, né? Teoria do risco integral. Por quê? Porque na teoria do risco integral, esses excludentes de ilicitude, né, em especial o caso fortuito e a força maior, eles não se aplicam. Eles não se aplicam. Ou seja, se eles são excludentes de ilicitude e eles não se aplicam, significa que, na teoria do risco integral, eles, nem mesmo caso fortuito ou força maior, excluem a responsabilidade civil. E, com isso, mesmo em casos em que haja caso fortuito ou força maior, mesmo havendo, então, caso fortuito ou força maior, vai haver sim responsabilidade civil. Né? Bom, pessoal, mas em regra, exceto nessa teoria do risco integral, né, o caso fortuito e a força maior, eles são sim excludentes da responsabilidade civil. E o que é esse caso fortuito ou força maior que é tão falado? Bom, pessoal, a nossa lei, né, o nosso Código Civil, ele não diferencia caso fortuito ou força maior. Ele não diferencia caso fortuito ou força maior. Ele, inclusive, usa sempre as duas expressões em conjunto, significando, né, a mesma coisa aí, ou tendo os mesmos efeitos, que é justamente ter a capacidade de excluir a responsabilidade civil. Né? Então, se a gente pegar aí o artigo 393, parágrafo único do Código Civil, está escrito lá que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, né, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Né? Então, caso fortuito ou força maior é um fato que ocorre, né, um fato que ocorre, por isso que ele trabalha como fato necessário, quer dizer, não se discute o porquê, né, ele ocorre, né, ele ocorre. E os efeitos dele ou eram imprevisíveis ou inevitáveis, né? Caso fortuito ou força maior, é o fato, então, que ocorre e que os seus efeitos eram imprevisíveis ou inevitáveis, né? E veja, o 393, parágrafo único, não distinguiu o que seria caso fortuito ou o que seria força maior, né? Ambos são fatos necessários, portanto, ocorrem, e os efeitos são imprevisíveis ou inevitáveis. Não diferencia. Bom, aí a doutrina, então, resolveu diferenciar o caso fortuito da força maior. E como isso ficou a cargo da doutrina, cada doutrinador usou um critério ou deu uma definição
isso acabou virando uma verdadeira salada aí. Isso acabou virando uma verdadeira salada. Então, a doutrina diverge do que é caso fortuito e o que é força maior. Prepondera que o caso fortuito, ele decorre de uma ação humana, né, mas inevitável, né, os efeitos inevitáveis, não tinham como impedir. Como decorre de uma ação humana, os efeitos poderiam até ser previsíveis, até se poderia supor o que iria ocorrer, mas era inevitável a sua ocorrência, né? Enquanto que a força maior, né, para a maioria da doutrina, a força maior, ela independe da ação humana, portanto é um evento natural, e como evento natural, imprevisível e inevitável, né? A força maior, então, é um evento natural, imprevisível e inevitável, né? E esses são os critérios, então, que a maioria da doutrina usa para diferenciar o caso fortuito ou a força maior. Só que, eventualmente, é possível que vocês encontrem, na verdade, uma doutrina completamente diferente, falando que o caso fortuito é natural e a força maior é humana, né? É possível? É, né? Como eu disse, a lei não define, aí coube a lei definir, a lei não define, aí coube a doutrina definir, e a doutrina, então, é livre e fez uma verdadeira salada aí. Mas o que prepondera é que o caso fortuito é um evento humano, pode até ser previsível, mas é inevitável, né? Pode até ser previsível, mas é inevitável. E a força maior é um evento natural, né? E como evento natural, imprevisível e completamente inevitável, né? Inevitável. E aí, então, como eles são até às vezes imprevisível e, sim, inevitáveis, não tinham o que fazer para evitá-lo, eles, em regra, excluem a responsabilidade civil, né? Eles, em regra, excluem a responsabilidade civil. Bom, pessoal, e veja que tanto o caso fortuito quanto a força maior, em regra, excluindo a responsabilidade civil, exclui a responsabilidade subjetiva, mas exclui também a responsabilidade objetiva, né? Excluem até a responsabilidade objetiva. Olha lá, pessoal. Exemplos, né, de caso fortuito ou força maior. Força maior é mais tranquilo, né? Adotando o entendimento de que a força maior é um evento natural, é mais tranquilo. Então, por exemplo, a pessoa tem gado no pasto, né? A pessoa tem gado no pasto. Tem uma chuva muito grande, o gado se reúne embaixo da árvore para fugir dessa chuva, e aí cai um raio nessa árvore, né? Dada a altura dela e sua ligação com o solo, ela atrai, e aí cai então um raio nessa árvore e queima a árvore e mata todo o gado que está embaixo. Quem que é o responsável? Como não dá aí para processar nem Deus, nem Thor, né, que mandou esse raio aí, né, é um fenômeno natural, né, imprevisível, né, não dava para prever que iria cair um raio ali, né, dá até para, às vezes, né, com uma árvore no pasto, só a árvore, você pode até imaginar que vai cair, pode cair um raio ali. E você não vai saber que vai cair naquele momento, e que todo o gado vai estar naquele momento reunido embaixo da árvore, né? Então, ninguém é responsável, né? Não tem como responsabilizar alguém por conta desse fenômeno natural, né? Ou dá uma chuva muito grande aí
né, e o rio transborda e destrói as plantações marginais, né, destrói as plantações marginais, leva a cerca aí da APP, né, e o proprietário, então, ele fica sem a cerca, sem, às vezes até sem a APP, né, e às vezes até sem a plantação. Mas quem que é responsável? Não dá para saber, né? Não tem um responsável, né? Porque veio a cheia, veio a chuva e acabou então alagando e levando tudo. Quem que é responsável? Ninguém, né? Ninguém é responsável. Então a força maior ela é mais tranquila, né? Ela é mais tranquila porque ela decorre então de um evento natural, normalmente imprevisível, né? E inevitável. Agora, adotando essa doutrina que define a força maior como evento natural, não pode ter nenhuma participação humana, né? Não pode ter nenhuma participação humana. Até porque, se tiver alguma participação humana, não é caso, não é força maior, vai ser no máximo, né, caso fortuito aí, caso fortuito. Bom, pessoal, semana passada, né, aconteceu um fato muito triste, né? Semana passada aconteceu um fato muito triste, que foi um casal, né, na praia de Pipa, né, em razão do sol do meio-dia e eles estarem segurando o filho deles de apenas 7 meses, terem procurado sombra da falésia na praia de Pipa para se esconder do sol. E as testemunhas disseram que o casal foi sim avisado, né, que poderia haver risco de desabamento. O casal saiu aí de imediatamente abaixo da falésia e deu alguns passos aí para mais longe da falésia em direção ao mar. Nesse momento em que o casal estava se deslocando, então, né, de imediatamente debaixo da falésia para mais perto do mar, a parede da falésia veio a desmoronar e soterrou esse casal, matando o pai e a mãe imediatamente, né, e lesionando muito gravemente aí o nenê de 7 meses, né, que talvez tenha ficado vivo aí por algum espasmo muscular, né, eventualmente. A esse bebê foi dado os primeiros socorros, né, havia uma enfermeira lá que fez respiração boca a boca, mas, né, foi inefetivo e o bebê também veio a óbito, né, e matou então a família inteira. Bom, pessoal, olha só, as testemunhas dizem que o casal foi avisado, né? As testemunhas que estavam ali dizem que o casal foi avisado. A prefeitura fala que havia fiscais, né? A prefeitura havia fiscais que passavam por ali avisando que havia risco de desabamento. A prefeitura fala também que havia colocado placas, né? Havia colocado placas aí avisando que havia risco de desabamento, mas que naquele momento as placas tinham sido levadas pela maré, né? Portanto, não havia as placas, mas não porque ela não tinha colocado. Ela tinha colocado, mas havia sido levadas pela maré. Gente, olha só, tem uma chance muito grande aí, né, desse fato, por mais triste que ele seja, e ele não gere responsabilidade civil, por conta aí justamente de se considerar uma força maior, um fenômeno natural. Aí vocês vão falar, mas e a prefeitura? A prefeitura, né, nesse caso, ela não tem responsabilidade objetiva, né? Porque o ente público ele tem responsabilidade objetiva por comissão, quando ele pratica um ato, enquanto que, no caso, né, seria a responsabilização da prefeitura por omissão,
a responsabilidade não é objetiva, ela é subjetiva. Então, tem que provar culpa aí da prefeitura, né? A prefeitura fala que tinha fiscal, né? As testemunhas falam que não tinha. A prefeitura fala que colocou placa, né? E que as placas não estavam lá no local, ela não nega que não estavam no local, porque a maré tinha levado. Veja que, se a prefeitura provar que ela tinha fiscais, ainda que não em número suficiente, mas que ela tinha fiscais, e ainda que não tinha naquele momento, mas ela tinha fiscais, e que ela de fato colocou placa, a própria retirada da placa foi por conta de um fenômeno natural, né? Foi por conta de um fenômeno natural. E aí ela tinha fiscais, ainda que não em número suficiente, ela colocou placa que não havia, mas por um fenômeno natural. Então, não tem propriamente uma omissão da prefeitura, né? Não tem propriamente uma omissão da prefeitura. Então, né, poderia aí caracterizar um evento natural, né? Uma força maior, e a prefeitura não teria responsabilidade, porque ela não agiu comissivamente, ela, no máximo, aí teria uma omissão, mas também a própria omissão, né, poderia decorrer, na verdade, de um evento natural, que é a maré que retirou essas placas aí, né? Então, pode sim, né, por mais triste que seja, não ter responsabilidade aí da prefeitura, por conta, né, da força maior. Tanto na ocorrência direta ao evento morte, que foi o desabamento, quanto na retirada aí das placas de avisos por conta da maré, né? Então, essa provavelmente vai ser a defesa da prefeitura, né? Essa provavelmente vai ser a defesa da prefeitura aí, né? E o caso fortuito? O caso fortuito decorre da ação humana, né? O caso fortuito decorre da ação humana, né? Então, por exemplo, eu tenho um veículo, né? Eu dou manutenção sim nesse veículo, tenho todas as notas fiscais aí da revisão, né? Tenho todas as notas fiscais aí da revisão. Eu estou dirigindo o meu veículo na estrada, né? Dentro das normas de trânsito, guardando a devida distância dos veículos da frente, dentro dos limites de velocidade. E aí, então, quando eu vou fazer aí uma ultrapassagem, o carro trava a aceleração, né? O carro sozinho ele trava a aceleração. Isso pode acontecer principalmente em motor diesel, né? É raro hoje, porque os motores diesel são eletrônicos, mas antigamente aí que os motores diesel eram mecânicos, né? A bomba de injeção era mecânica, travava a bomba de injeção, ficava jogando combustível direto aí ao motor, né? Sem corte, e o motor então acelerava e ficava acelerado aí dali para frente. Não adiantava tirar o pé do acelerador, não adiantava desligar a chave, né? Desligar a chave, porque a chave desliga a parte elétrica, mas o motor a diesel mecânico, ele não depende de parte elétrica, né? Porque a bomba de diesel é mecânica e ele estoura pela simples pressão, né? Ele explode dentro do cilindro pela simples pressão, sem vela, sem nada. Então, na verdade, isso fica imparável, digamos assim, né? Pode tentar desacoplar a marcha, né? Colocar em ponto morto, mas às vezes a pressão, né? A força exercida pelo motor sobre o câmbio é tão grande que você não consegue nem desengatar esse carro, né? E aí ele vai andar direto, ele não vai parar, né? E aí, para parar, vai ter que ou jogar o carro aí num barranco, né? Ou até lá acaba, às vezes, batendo em outros carros e causando dano, né? Isso é um caso fortuito, né? Isso é um caso fortuito. Por quê? Decorre de uma ação humana, né? Decorre de uma ação humana. Pode até ser previsível que ocorra, né? Inclusive já ocorreu,
algumas vezes esse tipo de coisa, né? E faz parte aí da mecânica, principalmente do motor a diesel, né? Então, pode ser que isso ocorra, pode ser que isso ocorra. Então, é algo relativamente previsível aí. Agora, você não vai saber que vai ocorrer naquele carro e naquele momento, né? Não tem esse grau de previsibilidade, né? Não dá para saber que vai ocorrer naquele carro e naquele momento, né? E, na verdade, é inevitável, né? Se o proprietário aí, ele manteve todas as revisões em dia, né? Ele manteve a manutenção do carro em dia, isso ocorreu, não tinha como evitar, né? Não dependia dele aí. Isso é um caso fortuito, né? Isso é um caso fortuito. Então, havendo aí eventuais prejuízos, né? É possível tentar excluir essa responsabilidade civil, alegando, então, caso fortuito, que decorreu de uma ação humana, mas era inevitável, né? Ou então, o contrário, né? O carro perdeu o freio, apesar de toda a manutenção que se dê, o carro aí, ele perdeu o freio, né? E até conseguir parar, ele causou vários prejuízos aí, né? Ele causou vários prejuízos. Dá para tentar excluir a responsabilidade civil, alegando, então, caso fortuito, né? Alegando caso fortuito. Bom, pessoal, e tanto a força maior quanto o caso fortuito, eles funcionam aí como excludentes da responsabilidade civil, em regra, em regra. Porém, né, em uma teoria muito específica aí, que é a chamada teoria do risco integral, né, teoria do risco integral, e daí o nome risco integral, esses casos fortuitos ou força maior não excluem a responsabilidade civil. E a gente precisa estudar um pouquinho, então, a partir de agora, essa ideia da teoria do risco integral. Pessoal, essa teoria do risco integral, ela é uma decorrência da própria teoria da responsabilidade objetiva. Porque a teoria da responsabilidade objetiva, responsabilizando, então, o agente, independentemente de culpa e dolo desse agente, ela, por si, decorre da chamada teoria do risco. A responsabilidade objetiva, ela decorre da teoria do risco. Porque existem atividades que são inerentemente arriscadas, né? Pela própria natureza da atividade, ela já é arriscada. E para essas atividades que são inerentemente, naturalmente arriscadas, o direito entendeu que a responsabilidade era objetiva. Então, se a atividade por si é arriscada, a atividade por si tem um alto fator de risco, um alto fator de probabilidade de dano, a responsabilidade é objetiva. Porque, havendo dano dali, como é uma atividade de risco, como a probabilidade de dano já é muito grande, surge a responsabilidade civil, surge o dever de indenizar, independentemente de culpa ou dano, ou culpa ou dolo do agente, né? Então, atividades, por exemplo, de mineração é uma atividade de risco. Havendo algum dano decorrente daquela atividade, nem se verifica se teve culpa ou dolo, né? E já manda indenizar. Outra atividade de risco aí, né? A atividade que mexe com energia elétrica, né? A atividade que mexe com energia elétrica. Então, quem sobe aí em postes, em fios de alta tensão, claramente, né, está em risco, né? Ou não precisa nem subir, né? Não precisa nem subir. Se eventualmente rompe um cabo e esse cabo cai aí no chão, qualquer um que estiver passando ali, ou um carro que estiver estacionado, vai sofrer a descarga elétrica, né? E vai sofrer um dano, e inclusive possibilidade de danos pessoais, né? E aí nem se discute se houve culpa ou se houve dolo, né? Há dever de indenizar de forma imediata, né? Por conta da teoria objetiva, né? Teoria da responsabilidade objetiva. Agora, existem atividades
que o risco é ainda muito maior, né? Que o risco ainda é muito maior. E o exemplo é a atividade nuclear, né? A atividade de exploração aí da energia nuclear. E como tal, né, já que o risco é muito grande, teve que se adotar uma teoria que proteja ainda mais as pessoas, né, sujeitas a essa atividade de alto risco, como é a atividade nuclear. E a partir, então, dessa ideia, e principalmente para as atividades nucleares, é que surgiu a teoria do risco integral, né? A teoria do risco integral. E pela teoria do risco integral aplicada à atividade nuclear, todo mundo que tenha uma atividade nuclear, todo mundo que trabalhe com energia nuclear, ela se sujeita aí a essa teoria do risco integral e qualquer dano decorrente dessa atividade tem que ser indenizado. Não existe nenhum excludente de responsabilidade civil, nem mesmo caso fortuito, nem mesmo força maior. E o grande exemplo, pessoal, foi, né, o acidente nuclear de Fukushima, né? O acidente nuclear de Fukushima, no Japão. Porque houve um terremoto aí sobre o leito oceânico. Esse terremoto sobre o leito oceânico gerou ondas de choque sobre o próprio oceano, sobre a água que compõe o oceano, e essas ondas de choque sobre a água se propagaram aí do leito oceânico, né, no meio aí do oceano, em direção ao continente. E chegando ao continente, né, chegando na verdade à plataforma continental, essas ondas atingiram a plataforma continental e viraram de fato ondas gigantescas que a gente chama aí de maremoto, né? Que a gente chama de maremoto. E o nome da onda gigantesca é o tsunami, né? O tsunami. E essa onda gigantesca atingiu o litoral do Japão e numa das cidades mais atingidas, que era a cidade de Fukushima, havia uma instalação nuclear, uma usina nuclear. E essa onda, então, bateu na usina e acabou gerando uma destruição muito grande da usina, né? E aí, a onda do mar, a água do mar contaminou os sistemas da usina. Essa usina, então, ela teve, na verdade, uma parada de funcionamento das bombas de resfriação, de bombas de resfriamento, e com isso aumentou muito a temperatura do núcleo e vazou material radioativo, né? Vazou material radioativo para a atmosfera e para a própria água, né? Que depois se tornou para o mar aí, e uma vez estando no mar, as correntes marítimas acabaram espalhando essa água radioativa por diversos pontos do Oceano Pacífico, né? A ponto de chegar aí no litoral do Chile, aqui na América do Sul, né? E contaminou uma área muito grande. A usina de Fukushima causou, então, um dano gigantesco, não apenas para o Japão, mas para todo o Oceano Pacífico e para todos os países banhados pelo Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra, né? O Japão, a China, a Rússia ao norte, os Estados Unidos, o México, o Chile, né, e a Austrália aqui ao sul, né? Então, um dano gigantesco. A origem desse dano foi uma força maior, um fenômeno natural, né, imprevisível e inevitável, né? Foi um fenômeno natural, imprevisível e inevitável. Foi sim uma força maior, né? Porque surgiu de uma acomodação de placas tectônicas, gerando um terremoto, transmitindo a onda de choque para o oceano, e essa onda de choque, então, vindo em direção ao continente, virou, na verdade, uma onda muito grande e atingiu a usina nuclear. É uma força maior,
é uma força maior, decorre de um fenômeno natural. A usina estava perfeitamente em funcionamento, a usina tinha os seus sistemas de contenção, tinha manutenção, usava todos os equipamentos, mas veio uma onda e acabou com tudo. Se não tivesse vindo uma onda, não teria acabado com tudo, não teria vazamento nuclear. Foi sim uma força maior. Porém, se tratava, né, de uma atividade nuclear. E para a atividade nuclear, adota-se a teoria do risco integral, porque o risco é tão grande, tão grande, tão grande em havendo vazamento, que a responsabilidade também é incrementada. E mesmo decorrente aí de caso fortuito ou força maior, não se exclui a responsabilidade civil e tem sim o dever de indenizar. De modo que, mesmo decorrendo sim de uma força maior, esse acidente, e ó, acidente, não era algo previsível, não era algo querido, aí ele sim gerou responsabilidade civil e a empresa operadora da usina de Fukushima e também o governo japonês teve que indenizar todos os prejuízos causados, né? Claro que em operações desse porte, né, sempre se tem seguro, né? E veja que não é um contrato de seguro só. A empresa de Fukushima tem vários contratos de seguro com várias seguradoras diferentes, que é o chamado cosseguro, e como o risco é muito grande, as seguradoras que têm contrato com a usina de Fukushima, provavelmente as seguradoras têm contrato de seguro com outras seguradoras que têm contrato de seguro com outras seguradoras e assim por diante, né? Porque se fosse uma seguradora sozinha e que tivesse que pagar esse porte de indenização, ela quebraria, né? Então, dilui-se a indenização entre várias seguradoras diretamente contratada pela usina, que é o cosseguro. E essas seguradoras que são contratadas pela usina fazem novos contratos de seguro com novas seguradoras aí. É o seguro do seguro. E isso é chamado resseguro, né? E por que é necessário? Por conta da teoria do risco integral, né? Mesmo caso fortuito, tem que indenizar. Então, se não fosse um maremoto, se caísse um raio aí na usina e pegasse fogo, aí destruísse o sistema de resfriamento e com isso a usina ferveria, né, e lançaria aí rejeitos nucleares na atmosfera ou na água oceânica. Não importa, vai ter que indenizar também os prejuízos causados. Ah, mas decorreu de um fenômeno natural. Não importa, porque a atividade nuclear tem um risco tão grande que ela, então, para ela se aplica aí a teoria do risco integral, né? Risco integral, ela tem que assumir todos os riscos. Ela tem que assumir todos os riscos, ainda que decorrente de caso fortuito ou força maior. Não existe excludente de ilicitude. Pessoal, e aqui no Brasil também, né, a gente tem aí as usinas nucleares de Angra, né, Angra 1 e Angra 2, e que, infelizmente, está parado a usina de Angra 3. Né? E por que eu falo, infelizmente, está parada a usina de Angra 3? Porque já se consumiu aí alguns bilhões de reais, né, já construiu grande parte da usina, já se adquiriu todo o maquinário dessa usina, né, que está parado aí lá no prédio da usina, e aí o consórcio formado principalmente pela Odebrecht foi investigada pela Lava Jato e quebrou. E aí tudo parou, né? Então já se consumiu o dinheiro, já tem a obra pela metade, já se adquiriu todo o maquinário aí a ser usado na usina e parou. E o problema é o seguinte, como o risco é muito grande, as obras não podem ficar paradas ou abandonadas, porque isso pode gerar algum tipo de microdano na obra, né? E até um microdano da obra pode aumentar o risco e levar à explosão dessa usina, né? Então, se a obra fica parada por um tempo, perde-se a obra como um todo,
porque aquilo incrementa o risco e não vai poder ser usado em usina nuclear. Da mesma forma que o maquinário é adquirido, porque ele vai ficar, no mínimo, obsoleto e não vai poder ser usado, se não passar aí do prazo de validade dele, né, e ainda que não tenha dano em si no maquinário, ele não vai poder ser utilizado porque passou o prazo de vida útil dele mesmo não sendo utilizado. As usinas ficam aí numa região relativamente povoada, porque é entre o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, e esse é o motivo pelo qual ele foi escolhido, né, porque ele tem água abundante e ele fica perto desses 3 centros consumidores. Havendo um vazamento radioativo lá, vai atingir a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Belo Horizonte e chegando até, que é um pouquinho mais longe, mas chegando até a cidade de São Paulo aí. Então, os danos serão monstruosos, né? Os danos serão monstruosos. Então, aqui também a gente adota a teoria do risco integral. Qualquer vazamentinho lá e qualquer dano que der, a usina tem responsabilidade objetiva, ainda que decorrente de um caso fortuito ou força maior, ainda que decorrente de um fenômeno natural. E aí que está o problema. Por quê? Porque a pedra onde foi instalada a usina nuclear de Angra, ela não tem uma rigidez estrutural muito grande, né? Inclusive aquela região, né, de onde fica Angra dos Reis, me esqueci agora o nome, ela tem um nome indígena, acho que é Itaoca, qualquer coisa assim. Ela tem um nome indígena que significa justamente pedra podre, né? E aí, mesmo assim, eles foram lá e colocaram a usina nuclear nessa pedra. Então, é possível, eventualmente, algum desmoronamento ou até uma perda de sustentação de fundação dessa usina? Porque a pedra que ela está é uma pedra podre, é uma pedra mole, relativamente mole aí, né? E mesmo que ocorrer um deslizamento de pedra e vindo atingir a usina de Angra, gerando vazamento radioativo, não importa, a usina é responsável, né? A Brasil Nuclear, ela é responsável, ela vai ter que pagar todos os prejuízos, ainda que decorrente de um fato natural, né? De um caso fortuito ou força maior. Pessoal, a Kitty e o Newton levantaram a mão, fica à vontade aí. Professor, no caso, os casos de Brumadinho e Mariana, existe uma responsabilidade também objetiva da empresa, né, da Vale. Sim. E por que não se resolve isso nunca? Se resolve, né? Se resolve. Tem zilhões de ações tramitando aí, né? Inclusive acionaram seguradora, já pagaram, né? Se resolve. Mas, dado o tamanho do problema, a quantidade de gente e o valor financeiro envolvido, não pode se esperar que seja algo muito rápido, né? Então, se resolve sim, né? Mas não vai ser algo muito rápido, dado a quantidade de gente, a extensão dos danos, né, e o valor envolvido. E ali, no caso da Vale, nem há que se falar em caso fortuito ou força maior, né, nem há que se falar em caso fortuito ou força maior. Por quê? Ficou provado que sabia-se do risco, né, não decorreu nem de fenômeno natural, né, nem de ato humano imprevisível, porque sabia-se do risco, né, e o que a usina tinha que ter feito, a usina não, né, a Vale tinha que ter feito era drenado, né, então nem se chegou a cogitar a aplicação da teoria do risco integral, porque nem precisa, ali não ocorreu nenhum caso fortuito, nenhuma força maior, ali foi claramente uma omissão dolosa dos agentes da Vale, né, eles contrataram uma empresa nada a ver, a empresa que foi contrária, eles ignoraram, né? Determinou aí que se instalasse até drenagens aí, eles não fizeram. Então lá foi uma omissão dolosa, né? Então nem precisa se discutir a teoria do risco integral. E a Vale não nega a responsabilidade civil dela.
o que se tem é a quantidade de gente envolvida, a extensão dos danos e os valores envolvidos, que infelizmente trava, né? E se a gente pensar, a responsabilidade, a competência das ações de responsabilidade civil, elas são, em regra, no local do dano, né? Em regra, no local do dano. E o local do dano é a comarca de Brumadinho, né? Que deve ter quantas? No máximo 2 varas, né? 2 varas. Então, a infraestrutura jurídica aí impossibilita, né, a que seja resolvido de forma rápida. Excepcionalmente, quando o dano é muito grande, como é o caso de Brumadinho, é possível deslocar a competência ou para a capital do estado ou para a capital da república, né? Então, ou foi, não sei se foi, mas para Belo Horizonte ou até para Brasília, né? Justamente para evitar esse problema da infraestrutura, né? Agora, isso para Vale é tranquilo demandar na capital, né? Seja Belo Horizonte ou seja Brasília, porque a Vale tem dinheiro, ela tem advogado em todos os lugares. Agora, se a gente for pensar no coitadinho aí, que depois de perder tudo, ainda tem que sair lá de Brumadinho, ir para Belo Horizonte, contratar advogado, ou ir para Brasília, contratar advogado, isso inviabiliza bastante, né? Então, por mais que se tenha na legislação essa possibilidade de deslocar competência para a capital, para as capitais, né, ou do estado ou da república, para quem tem dinheiro, ou para associações, né? Então isso funciona muito na tutela coletiva, beleza, mas para o coitadinho aí uma imposição ainda mais dura, né? Ainda mais rígida dele sair do próprio local para ir lá. Então, provavelmente, né, muita gente teve que abrir mão dessa prerrogativa, né, ou de suposta vantagem de demandar nas capitais, né, e ficou aí na comarca de Brumadinho mesmo. Aí vocês vão falar, professor, mas aí cria uma nova vara para dar conta desse tipo de processo, cria uma vara especializada de ações de indenização aí do acidente de Brumadinho. Não pode, né, porque vocês estão estudando o processo civil e vocês já estudaram o princípio do juiz natural, né? E o juiz natural é aquele juiz prévio ao fato. Do contrário, né, você não teria um juiz isento, mas sim um juiz criado para julgar determinado fato e, dada a repercussão pública, né, ele não vai ser isento, ele vai pregar o fumo na Vale merecidamente, mas perde isenção, né, automaticamente perde isenção. Esse é o famoso juízo ad hoc, né, que foi muito criticado aí no pós-Segunda Guerra Mundial, em razão da criação dos tribunais de Nuremberg para julgar os oficiais alemães e o Tribunal de Tóquio para julgar os oficiais japoneses. Posteriormente aos crimes e posteriormente à guerra, tendo sido criado por quem ganhou contra quem perdeu. Vocês acham que, ainda que não seja merecido, claro, algum oficial alemão ou algum oficial nazista conseguiria ser absolvido? De jeito nenhum. Poderia fazer a melhor defesa do mundo, e fizeram, né? Conseguiram derrubar o positivismo jurídico, mas não derrubaram a condenação, né? Eles foram condenados. Derrubaram o positivismo, mas foram condenados. Então fizeram a melhor defesa do mundo, mas foram condenados, porque eles seriam de qualquer forma, já que aquele tribunal não foi criado para julgar, aquele tribunal foi criado para condenar. Então, a gente não admite criação de tribunais ad hoc, né? Tribunais posteriormente ao fato. Então, a comarca de Brumadinho era aquela e continua sendo a mesma comarca, né, que tinha anteriormente. Então, não pode criar mais juízos, não pode criar mais comarcas, não pode criar mais varas aí. Pode dar um aparato melhor. Então, mais servidores, né, trabalhando ali, né, uma digitalização maior, mas a comarca é a mesma, né? Então, professor, oi? Isso seria um tribunal, um juiz de exceção, esse exemplo? Sim, é outro nome que se diz, né? Juízo de exceção, né? Exceção ou ad hoc, que é o criado posteriormente ao fato. Sim. Então tem que lidar com aquela estrutura, né? Forma um gargalo? Forma, mas é o que se tem, não tem muito o que fazer, né? Quem pôde, eventualmente, aí,
ter a tutela do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de uma associação, né, partiu para a tutela coletiva e provavelmente não ajuizou a ação em Brumadinho, foi para Belo Horizonte ou para Brasília. Mas quem não tem essas condições aí, né, ficou em Brumadinho e está travado lá em Brumadinho. Então, resolve sim, mas por questões práticas, né, e também por questões de infraestrutura jurídica, né, demora, né, mas resolve sim. Né? Por exemplo, Mariana deve estar muito mais adiantado aí do que Brumadinho, até por uma questão de maior proximidade de Mariana com Belo Horizonte, né? Então não era tão difícil sair aí da comarca de Mariana e demandar em Belo Horizonte. Então, Mariana provavelmente está muito mais adiantado, né? Mas resolve sim, né? É que realmente demora, e quando se tem muito dinheiro envolvido, né, às vezes é mais barato, né, comprar determinadas pessoas do que para postergar, né, do que pagar. Então, infelizmente, tem tudo isso, mas resolve sim. A gente tem que ter esperança aí. E o Newton e o Vinícius também levantaram a mão. Newton, Vinícius. Bom, então eu vou falar. Professor, assim, por que não tem nenhuma iniciativa do governo em tirar o material lá de Angra 3, se não está utilizando, por exemplo? É um problema, né? Devia ter, porque não tem, eu não sei. Eu fui para lá em junho do ano passado, né? Foi quando eu casei. As situações ridículas que eu coloco a Thaisa, né? A gente foi passar a lua de mel, né, em Campos do Jordão, aí a gente desceu ali para Paraty, para Angra dos Reis e tal, né? E já que estava em Angra dos Reis, não importa que era lua de mel, eu tinha que conhecer a usina nuclear. Uhum. Né? Aí a gente foi lá na usina nuclear e junto com a gente chegou um ônibus de estudante, né? E a gente acabou entrando junto com esses estudantes aí, né, de colégio, né, para assistir a palestra e fazer o tour monitorado. E o rapaz que estava, né, fazendo o guia, né, estava sendo o guia, ele achou que a gente era professores dos alunos, né? Então, ele colocou a gente no bolo de tudo. Aí, no final, ele veio conversar conosco, perguntando qual era a escola, de onde a gente era e tal. Aí eu falei, não, nós não somos integrantes do grupo, né? Nós estamos aqui por conta. E aí a Thaisa me zoou, falou assim, olha, você não vai acreditar, mas nós estamos em lua de mel aqui, na usina nuclear, né? No meio de um monte de criança. Aí o cara deu risada, né? E quebrou, né, um pouco o clima. E a gente ficou bastante tempo conversando com ele. E ele falou, já que vocês estão aqui, não estão junto com os alunos, vocês têm liberdade, estão de carro aí, vamos fazer um tour maior. Aí ele levou a gente para conhecer muito aí da usina. Né? Nós não entramos no prédio dos reatores, porque tinha que ser, para entrar no prédio tem que ter todo um agendamento prévio, né, uma preparação. Então, a gente não entrou no prédio dos reatores. Mas a gente andou por bastante ali do pátio, né, de operações aí das usinas. E foi ele e a gente chegou bem perto da construção da usina de Angra 3, né? Angra 1 é um prédio alto, né, cilíndrico. Angra 2 é um prédio esférico não, ao contrário, né? Angra 1 é um prédio esférico e Angra 2 é um prédio cilíndrico. E todo esse prédio cilíndrico de concreto para contenção do reator nuclear e da radiação está pronto já. E está coberto com um pouquinho, né? Ele é muito grande, a gente não pode chegar muito perto. A impressão que dá é que é uma lona. Claro que não é uma lona, né? Não é um puxadinho. Mas é um material plástico que está cobrindo a cúpula desse reator. E todo o maquinário já está lá dentro. Então, e a gente, claro, e Angra fica à beira do mar, né? Então tem toda a maresia, né?
muita chuva e tal, coberto por um plástico. Produtos aí, né, de bilhões de dólares, né, tudo ali. E o rapaz falou, olha, a gente dá manutenção, a gente cuida, né, mas não existe galpão para armazenar esse material, né, então ele está armazenado no prédio do reator, coberto aí por esse material plástico, né, coberto por uma, entre aspas, lona. E daqui a um tempo, né, tendo dano ou não, a gente vai ter que descartar esse produto, porque ele vai passar do prazo de validade dele, da vida útil dele, né, e a gente não pode colocar esse tipo de, né, a gente tem que, o risco é tão grande que a gente não pode usar. Aí você me pergunta, por que não tiram de lá? Não faço a menor ideia, né, mas é um problema muito sério, né, é um problema muito sério. Porque o prédio já construído e o produto ele não vai poder ser usado, né? Daqui a um tempo ele não vai poder ser usado mais. E, claro, a finalização da usina não é de uma hora para outra. Então, também, se eles, ainda que resolvam terminar a usina, não vai ser de uma hora para outra. Então, mesmo construindo a usina, pode ser que todo esse material aí, ele atinja o seu prazo de validade e se perca, né? Então, é um problema muito sério, né? Mas tá lá, coberto por um plástico ainda, né? É um produto tão perigoso, né? E tão caro. Não tem material radioativo. Não tem material radioativo. O que tem são os equipamentos da usina. Material radioativo, que é o urânio enriquecido, né? As pastilhas de urânio enriquecido, aí é colocado só quando está tudo pronto, só quando tem contenção. Então, na usina, né, Angra 3 não tem material radioativo. O material radioativo fica só quando a usina está finalizada, dentro do núcleo do reator, protegido pelo prédio do reator. Né? Então, em Angra 3 não tem. O que tem é o maquinário para operar a usina, né? Que depois, sim, vai ser contaminado com material radioativo, pela operação da usina, mas hoje não tem material radioativo lá. E o material radioativo em si, né, as pastilhas, antes de ser posto no reator, ele emite radiação, mas não é tanto assim, né? Tanto é que lá existe as barras, né, onde é colocado o urânio enriquecido, e de tempos em tempos elas são recarregadas, né? Então, o urânio, antes da radiação, do início da fissão nuclear, ele emite radiação mais em índices toleráveis, né? O problema é o durante a fissão nuclear, né? E após a fissão nuclear, porque aí sim o material fica emitindo radiações de forma incontrolada, né? E aí, o que a usina faz? A usina recolhe esse material, coloca em tambores, né, de chumbo, e aí eles são lacrados num prédio de concreto que foi escavado na rocha, né? Então, tem um prédio lá que ele sai para fora, todo de concreto, mas ele tem uma grande parte do prédio também dentro da rocha, e aí eles colocam esse material lá, né? Então, não tem material radioativo, né? O que tem são os equipamentos aí, mas que são equipamentos muito caros, muito sensíveis, e que as intempéries, né, principalmente de uma área litorânea com maresia e chuva, vão danificar, e mesmo que não danificar, pelo lapso de tempo não poderão ser utilizados mais, né? E quem comprou tudo isso, né, e quem comprou tudo isso, foi um consórcio de várias empreiteiras capitaneadas aí pela Odebrecht, né, e que quebrou por conta da Lava Jato. Então, é uma coisa que vai puxando a outra, né, uma coisa que vai puxando a outra. Mas não tem material radioativo lá, não. É só o equipamento mesmo, né. Valeu, professor. Bolo de mel, hein? Você viu? Rapaz, deu risada lá quando a Thaisa falou que a gente estava em lua de mel no meio da criançada lá numa usina nuclear, né? Olha que passeio. Legal, vai. Né? Mas não tinha jeito, né? Já que tinha ido para Paraty, para Angra dos Reis, tinha que conhecer a usina, né? Não precisa conhecer praia, nada disso. Isso aí tem Jales. Vai lá para conhecer a usina nuclear. Né? Bom, pessoal, lua de mel radioativa, né? Bom, essa teoria do risco integral, então, ele surgiu principalmente... Ô, Newton, né? Ô, Newton, você tinha levantado a mão também, eu tinha esquecido, desculpa. Não, foi por engano aqui, fica tranquilo. Tá ótimo. Então, essa teoria do risco integral,
ela surgiu aí principalmente para a proteção dos riscos nucleares, né? E, claro, toda a construção dela, né? Toda a construção dela se deu, né? A partir de 2 acidentes nucleares muito grandes, né? O mais conhecido dele é de Chernobyl, né? Na cidade de Pripyat, muito próximo aí de Kiev, que é a capital da Ucrânia, né? Em 1986, na época da União Soviética. Quem puder, né, acho que é a HBO, né? A HBO tem uma série muito interessante, uma reprodução, é uma série, né, que reproduz aí os fatos que levaram ao acidente nuclear de Chernobyl, né? Que é o acidente mais conhecido. Mas antes, né? Antes, em 82, 83, teve um acidente, não de tão grandes proporções como Chernobyl, mas também de proporções gigantescas nos Estados Unidos, né, que foi o acidente de Three Miles, né, acidente nuclear de Three Miles. Esse não é conhecido, né, coincidentemente aí, ou não, a gente, mundo ocidental, conhece mais o acidente que queimou a União Soviética do que o acidente que ocorreu previamente nos Estados Unidos. Tudo bem que o acidente dos Estados Unidos foi menor, né, causou menor impacto, né, o vazamento foi menor, mas também foi um acidente nuclear gigantesco aí. Nos Estados Unidos, o núcleo aí do reator, ele também se fundiu e ele começou a derreter tudo que tinha embaixo, ele foi descendo, né, e aí o que se pensava, né, é que ele ia derretendo até atingir camadas mais baixas da litosfera e podendo encontrar eventualmente magma, e aí o negócio explodia, jogar para cima, né? Ia jogar tudo para cima e ia contaminar aí sim uma área muito maior do que próprio Chernobyl, né? Mas isso não aconteceu ou não foi divulgado que tenha acontecido, né? Mas o risco era esse, ele ia derretendo e até atingir o magma e aí explodir. Em razão disso, né, Hollywood se inspirou e até fez um filme chamado Síndrome da China, né? Síndrome da China. Por quê? Porque falavam que ia derreter, ia descer, ia derreter, ia atingir o magma e ia continuar derretendo, ia chegar lá na China, né? Claro, Hollywood dá aquela floreada aí, né? Mas a inspiração foi esse acidente nuclear de Three Miles nos Estados Unidos, né? Esse filme, Síndrome da China, eu não recomendo que assistam, né? Porque é antigo e não tem nada a ver, né? Teve um acidente nuclear, isso a gente pode falar também, né? O acidente do 137, né? Do Césio 137 aqui em Goiânia, né? Goianésia, né? Não foi Goiânia propriamente dito, foi Goianésia, né? Então, teve esse acidente nuclear também. E esses foram os 2 principais acidentes do mundo aí, né? O primeiro dos Estados Unidos, mas não é tão falado, e o Chernobyl. Não recomendo que assistam um filme sobre o acidente dos Estados Unidos, porque é antigo e não tem nada a ver. Mas recomendo que assistam a série da HBO sobre o acidente de Chernobyl. A reprodução é fantástica, né? E interessante porque reproduz até o mundo oriental da época, né, da União Soviética, e como eram os carros, como era o modo de vida, como era a tecnologia. Então é bastante interessante aí. E o que a Kate está falando, né, o acidente aí de Goianésia, de Goiás, né, próximo aí da região metropolitana de Goiânia, em que uma clínica de raio-x descartou não o aparelho de raio-x como um todo, mas a cápsula de material radioativo dos equipamentos de raio-x, que se utilizam aí o Césio 137, né, que é um pó, né, ele é um pó. E, claro, essa cápsula tem toda a vedação aí, né, de chumbo, que segura o material radioativo. Então, a cápsula em si, ela não vaza, né, ela não tem vazamento radioativo. Porém, ela é algo interessante, ela é algo bonito, né? E, claro, aparentemente demonstra algo tecnológico.
E aí, pessoas, né, lá de Goiânia, foram nesse depósito esse lixão, né, descartado de qualquer jeito, foi parar no lixão. E viram aquela cápsula, viram que era algo bonito, que era algo tecnológico, e falaram, que será que tem dentro? E aí a galera pegou diversos maçaricos e cortaram esse invólucro de chumbo e tiveram acesso ao pó, que é o Césio-137, né? Claro, ele não brilha no escuro como a abertura dos Simpsons, né? Ele não brilha no escuro como a abertura dos Simpsons. Mas ele tem uma coloração bonita. Aí ele tem uma coloração bonita. E aí a galera, então, achou legal passar aquele pó, uma coloração bonita, no corpo, né? Aí passaram no rosto, como maquiagem, deram para as crianças brincarem, né? E isso, então, gerou uma contaminação muito grande. Olha que interessante. Em razão aí do número o brilho da morte, né? Porque aí, consequentemente, todo mundo passou a ter, então, queimaduras no local, né? Passou a ter queimaduras no local e envenenamento por radiação, né? Começa por vômitos, né? Depois perda de consciência, né? Perda de visão, né? E sem tratamento adequado leva ao óbito, né? E claro, se não levar ao óbito de forma imediata, a radiação ela tem o poder aí de atingir moléculas de DNA, causando, aumentando aí o número de mutações, né? E a célula, então, com essas mutações, ela pode passar a crescer de forma desordenada e gerar um câncer, né? Então, se não matar imediatamente, aumenta demais a probabilidade de desenvolvimento de N tipos de câncer, principalmente a leucemia, né? E levando à morte posteriormente, né? Não é coincidência que o país que detém a melhor tecnologia médica, né, para atuar nesses casos de envenenamento por radiação é a União Soviética, né? O que ela aprendeu aí em razão do acidente de Chernobyl, né, foi muito além dos outros países, né? Então ela tem uma tecnologia médica muito maior que os outros países para casos de envenenamento por radiação. O Brasil não fazia nem ideia do que estava acontecendo, né? O Brasil não fazia nem ideia do que estava acontecendo. Aparecia pessoas queimadas, e aí eles tratavam essas pessoas queimadas junto com as outras pessoas queimadas, mas essas pessoas tinham se tornado radioativas. Então, o próprio tratamento acabou espalhando bastante a radiação aí do Césio-137. A Kitty levantou a mão, fica à vontade, Kitty. Professor, desculpa, cachorro latindo, vou tentar falar. Nesse caso do Césio, houve também uma irresponsabilidade da prefeitura, porque a prefeitura ela foi comunicada desse possível vazamento radioativo por um pesquisador que estava na cidade para participar de um congresso, onde ele faria uma palestra, e ele foi testar o Geiger, o medidor Geiger dele, e ele verificou que estava com uma incidência de radiação muito alta. E isso foi comunicado, e depois as pessoas do bairro, né, onde tinha o ferro velho, onde foi aberto, também começaram a relatar. E a prefeitura, então, para não causar pânico, ela chama os seus funcionários como se para atuarem ali, como se estivesse havendo um vazamento de gás. Então, tem vários relatos de policiais, motoristas de caminhão e funcionários de serviços gerais da prefeitura que acabaram morrendo ou foram amputados em razão, né, trabalharam ali em razão dessa omissão inicial, porque a prefeitura tinha preparado na agenda um evento de Motofest e ela não queria cancelar aquele evento. Então, para não causar pânico, entendeu? Passar um pano na situação, eles trabalharam, acho que durante 2 ou 3 dias nesse vazamento de gás.
que era para soterrar aquele local. Então, tem alguns vídeos jornalísticos muito interessantes em relação a isso. E foi uma irresponsabilidade municipal, né, que não aceitou o fato como era e não buscou... É difícil julgar, né, quem está ali na hora, mas que muitas pessoas acabaram morrendo. E eu não estou defendendo, né? E só para finalizar, essas pessoas, elas eram, não é exatamente esse termo, mas a presença delas em bares, em supermercados, era extremamente rejeitada, porque a população não entende o que é uma emissão de energia, o que é de radioatividade, ela confunde a emissão com a contaminação. Eles não estavam contaminados, eles foram irradiados só, né? Então, essas pessoas não conseguiam ter uma vida social mais, os que sobreviveram. É uma história meio longa, mas eu acho muito interessante. É muito interessante, né? Claro, eu não estou defendendo, né? Mas imagina, né? Isso aí foi final da década de 80, lá em Goianésia. Chega um pesquisador, né? Mais gabaritado que seja, e de fato para o prefeito nessa localidade, nessa época, fala: olha, tem um vazamento radioativo na tua cidade. Acho que até por ignorância, né? Você fala, como, né? Como? É uma situação assim, né? Estranha. Eu não estou defendendo de modo algum, mas é algo que, por desconhecimento até, você fala, meu Deus, né? E não dá para... Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente tem mais informação, mas naquela época, assim, ainda mais um órgão público que não tem informação e tal, fala, o que faz, né? Mas não sabe como agir, né? Não sabe nem como agir. Né? Não sei nem se Angra dos Reis deve ter plano de contenção. Imagina, né, Goianésia no meio do Brasil ali, ninguém nunca imaginou um negócio desse, né, que podia ter esse tipo de vazamento radioativo lá naquela situação, né? Então, não tinha plano, não tinha informação, não tinha nada, né? Então, realmente é uma situação maluca. E por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, olha, se for analisar o acidente de Goianésia, ele não é força maior, porque não decorre de fenômeno natural, mas ele é, sim, um caso fortuito, né? Ele é, sim, um caso fortuito. A clínica médica ou de odontologia que descartou o aparelho de raio-x e a cápsula de césio 137 agiu completamente errada, não tem nem o que discutir, né? Agora, veja, alguém ia imaginar que aquela cápsula de césio ia cair num ferro velho, que alguém ia achar aquela cápsula, que alguém ia achar bonito, que alguém ia ter todo o trabalho, porque é lacrado de chumbo, de usar maçarico para abrir a cápsula e espalhar aí o césio. Hoje a gente até fala, não, é possível, porque aconteceu, mas até ter acontecido, eu acho que ninguém imaginava toda essa cadeia de acontecimentos que ia resultar no acidente. Então, dá sim para falar que é um caso fortuito, né? Que é sim um caso fortuito, porque era, ainda mais à época, algo inimaginável, né? Algo inimaginável. Porque não foi a cápsula que caiu no chão e ela rompeu. A cápsula foi descartada erradamente, claro, mas íntegra. Alguém foi lá e cortou. E não é fácil cortar uma cápsula lacrada dessa, né? Então, teve participação humana, mas para a clínica médica que descartou, para até os órgãos públicos que atuaram aí, era uma situação imprevisível, né? Talvez evitável, né? Se tivesse descartado de forma correta, evitável. Mas todas as cadeias de acontecimento aí, imprevisível, ninguém imaginava que poderia acontecer algo do tipo a esse ponto, né? Então, se assemelha muito a um caso fortuito. Porém, né, a gente já tinha aqui no Brasil a teoria do risco integral em âmbito nuclear. Então, não importa, né, que foi um caso fortuito, até
imprevisível esse fato aí, né? Ou todo o encadeamento dele até inevitável, né? Mas, pela teoria do risco integral, todo mundo foi responsabilizado, né? Com o código aí, com aquele tipo de material, se identificou qual era a clínica que tinha descartado, né? Mas claro que a clínica não tem dinheiro suficiente para pagar todas as indenizações ou intercorrências causadas, mas ela foi sim responsabilizada, e o órgão público também foi responsabilizado, né? E aqui te trouxe aqui informações que mostram ainda uma maior omissão ou até uma comissão do órgão público, né? Se o órgão público estava avisado, né, por um pesquisador e ainda assim inventa uma história falsa e manda os servidores, não é mera omissão do órgão público, isso é comissão, isso é ação do órgão público. O órgão público agiu para majorar os danos ou causar danos aos próprios servidores dele, né? Então, o órgão público foi, sim, responsabilizado. Mas, claro, será que uma prefeitura aí do município pequeno vai ter condição de arcar com todos esses danos? Provavelmente não, né? Provavelmente não. E aí, nesse caso, né, subsidiariamente, acho que deve ter batido responsabilização no próprio Estado e, eventualmente, na própria União, né? Porque a competência legislativa e competência material, né, em âmbito nuclear é da União, né? É concessão da União, né? Angra, ela é explorada pela Brasil Nuclear, que acho que é uma sociedade de economia mista federal, ou é uma autarquia federal, porque é competência federal. Então, muito provavelmente aí houve omissão da prefeitura, que eu sabia até então. Aqui te trouxe informações que permitem aí a gente falar que houve até comissão da prefeitura, mas a responsabilidade, né, o dever de indenizar foi subindo para o Estado e para a União, porque a prefeitura provavelmente não tem condições de arcar com todos esses danos, né? E decorrente de um caso fortuito? De certa forma, sim, decorrente de um caso fortuito, mas não importa, porque pelo risco nuclear adota a teoria do risco integral. Então, a clínica teve que pagar, o município teve que pagar, o Estado teve que pagar e a União teve que pagar todos os danos causados aí, né? E veja que indenizar esses danos não é dar dinheiro às vítimas, não só, né, dar dinheiro às vítimas, mas também promover toda uma descontaminação da área, né, da terra aí, e um descarte desse material de forma segura, né? Então, teve que recolher todo esse material, e não só o pozinho, né? Tudo que teve contato com esse pozinho, né? Então, até a terra, as casas, móveis, né? Tudo tem que ser reunido e descartado de forma segura, né? Não sei onde está, né? Eu sei que é radioativo, né? Até hoje, porque a meia-vida do césio é bastante elevada, né? Então, até ter o decaimento para ele parar de emitir radiação demora milhares de anos, né? A área de Chernobyl aí tem alguns milhares de anos ainda que vai ficar restrita, né? Então, todo esse material ainda é radioativo. Então, ele está provavelmente armazenado no local seguro, né? Às vezes até lá em Angra, né? No depósito de Angra. Oi, Kit, você ia comentar alguma coisa? Não, professor, eu só ia falar que de Goianésia está em containers que são vedados com concreto, e é uma quantidade muito grande, né? Porque até as fezes, urina, roupa, tudo de quem vivia ali perto também teve que ser recolhido, além do solo. Então, é uma quantidade enorme de material que vai ficar próximo de Goianésia. É um caso muito interessante. Como é da área de... Professor, o primeiro congresso de genética que eu participei foi em 96. E é um congresso internacional que acontece todo ano no Brasil. E aí tinha uma sessão inteira do congresso destinada a esse assunto, porque, se eu não me engano, fazia 10 anos. Então, eu ouvi muitas palestras de médicos geneticistas da época, que inclusive do exterior também.
né, contando as consequências, como foi tratado. Então, é um caso que sempre me chamou muito a atenção. E eu acho que tem muito a ver com a área do direito, porque envolveu vários setores do município e da região. Por exemplo, a questão do próprio cemitério, como é que ficava, né? Porque esses corpos tiveram que ser enterrados. Então, é muita coisa, assim, que dá para vários estudos, eu acho interessante. Para não se repetir, né? Eu não sei, mas eles são enterrados em caixão de chumbo e concretados, né, os corpos, não foram? Sim, Teoricamente deveria ter sido, mas alguns não foram. Então ainda tem material radioativo humano ali no cemitério de Goianésia. Talvez. Eu vi que o corpo da menina foi considerado o corpo mais radioativo do mundo. Ela foi enterrada com caixão de chumbo a não sei quantos metros de profundidade, porque ela passou no corpo inteiro mesmo. Até na região, nas partes baixas, né? Tinha material radioativo no corpo da menina. E a visão inicial é queimadura, né? Queimaduras aí muito profundas, né? Não é uma morte tranquila, né? Não é uma morte tranquila. Bom, pessoal, então a situação aí é complicada, né? Se a gente podia eventualmente tentar apurar as responsabilidades civis nesse caso. O problema é que é distante, né? E esses processos aí da época, tudo físico, devem ter tramitado não só na comarca, né, de Goianésia, mas provavelmente contra a União em alguma vara federal de Brasília, né? Mas é muito difícil a gente ter acesso a esse material, né? Como já faz bastante tempo. A gente vai ter muitas notícias, claro, que saiu na mídia e tal, mas em âmbito do direito, né, claro que isso tem uma repercussão enorme, é muito difícil a gente conseguir material, né, mas quem eventualmente tiver essa disposição é que a gente está muito longe, né. Era algo bastante interessante de se levantar. Delineamentos, né, um título aí, Delineamentos sobre a Responsabilidade Civil, no caso do Césio 137 de Goianésia, né? Então é interessante. Bom, pessoal, essa teoria do risco integral, ela surgiu em âmbito, então, da responsabilidade nuclear, né, das atividades nucleares, mas ela acabou, na verdade, se expandindo. E hoje, todo tipo de dano ambiental, né, a gente trabalha, assim, com teoria do risco integral, né? Isso foi adotado, então, pelo direito ambiental brasileiro, né? Então, todo mundo que causa um dano ambiental, né, tem responsabilidade civil majorada, né, delimitada não, né, majorada de fato pela teoria do risco integral, né? Então, independente de ter tido culpa ou dolo, ainda que decorrente aí de um caso fortuito ou de uma força maior, causou dano ambiental, é necessário indenizar, né? E aí a gente volta aí o caso que a Kate comentou de Brumadinho, né? E mais alguns anos antes de Mariana, né? Claro que nesse caso aí ficou caracterizado uma omissão da Vale, no mínimo uma omissão da Vale, mas eventualmente, né, não havendo omissão, havia a barragem, a Vale dava toda a manutenção possível a essa barragem, porém, houve uma chuva muito grande que acabou, então, alagando aí a barragem, né, afofando o solo aí pelo acúmulo de água, e por conta do acúmulo de água, em razão da chuva, a barragem veio a se romper. Foi nada disso, né, foi falta de manutenção e não adotar as normas técnicas, né, que sim, a Vale sabia. Mas vamos ignorar, vamos falar que estava perfeita a manutenção da barragem. A Vale tinha feito tudo e como deveria ter feito. Veio uma chuva, aumentou demais a água aí, né, penetrou no solo e essa água da chuva fez romper a barragem. Isso se assemelha muito a uma força maior, né?
porque a chuva ou a quantidade de chuva é um fenômeno natural e, portanto, imprevisível e inevitável aí, e que foi esse fenômeno natural que levou ao rompimento da barragem. Não importa, porque se rompeu a barragem e esses rejeitos de minério atingiram o meio ambiente, a gente sim tem um dano ambiental e hoje, em matéria ambiental, adota-se a teoria do risco integral. Então, mesmo que decorrente de uma chuva, de uma força maior, a Vale vai ter que indenizar todos os prejuízos causados pela adoção da teoria do risco integral, né? E, consequentemente, isso é bom, né? Porque nesse tipo de atividade nuclear, em razão do tamanho do risco que isso tem, né, inerentemente, ou ambiental, em razão não do tamanho do risco, mas em razão do tamanho do prejuízo que é gerado para toda a sociedade, a adoção da teoria do risco integral, ele vem, na verdade, a facilitar a responsabilização e a indenização. Porque mesmo que decorrente de um caso fortuito ou força maior, gera, sim, o dever de indenizar. Então, a Vale não tem como sair, né? A Vale não tem como negar aí. Porque na pior, mesmo que fosse decorrente de um caso fortuito ou força maior, não é, mas mesmo que fosse, ela sim teria o dever de indenizar pela teoria do risco integral, né? Então, a demora não é pela apuração da responsabilidade, porque a teoria do risco integral, né, determina que a Vale indenize. O problema é o funil, né, o gargalo do Poder Judiciário e a grande quantidade de dinheiro envolvida aí, né? Então, hoje, a gente tem a teoria do risco integral. E, pessoal, trazendo para mais próximo da gente, olha só, existe uma propriedade rural e, como toda propriedade rural, ela tem que ter a sua reserva legal, ela tem que ter a sua APP, né, a sua área de preservação permanente. A reserva legal é uma quantidade de vegetação ou de mata preservada, mas em qualquer ponto da propriedade. Enquanto que a APP, a área de preservação permanente, também é uma reserva de mata, porém em áreas específicas dentro da propriedade, como em torno do rio, né, de cursos d'água, que é a famosa mata ciliar, ou em torno aí de nascentes de água, ou até aí em encostas de morro, né? Então, enquanto a reserva legal ela não tem uma área pré-definida, ela pode ser em qualquer ponto da propriedade aí, a APP, a área de preservação permanente, ela tem áreas específicas, pré-determinadas, em torno de rio, de cursos d'água, de lagos, de nascentes ou encostas de morro. Aí. E cai um raio, e numa determinada árvore, ou da reserva legal, ou da APP, e pega fogo, né? Pega fogo e acaba queimando tudo aí. É um caso fortuito. É um caso fortuito. Não importa, o proprietário da área vai ter que recuperar aquela área. E, consequentemente, né, para isso ele vai gastar bastante dinheiro. Mas ele vai ter que recuperar aquela área, mesmo decorrente aí de um caso, de uma força maior, que é o raio. Ou, ao contrário, o proprietário tem aceiros nessa propriedade, né, que é aquela área limpa aí perto da cerca, para evitar justamente a propagação do fogo. Então, o proprietário tem acero, portanto, tomou todo o cuidado. Só que na propriedade passa uma estrada e um maluco aí fumou, passou de carro fumando e jogou a bituca de cigarro aí nessa propriedade, além do acero. E pega fogo e aí queima a propriedade e queima a reserva legal, a APP. Não importa que foi um caso fortuito. Não importa que foi um caso fortuito, né? O cara que passou... E veja, não vai achar quem passou na estrada e jogou a bituca. Não vai achar, né? O cara errou em jogar a bituca? Errou e errou muito. Mas não vai achar. O proprietário, que em tese não tem nada a ver com isso, não tem culpa, não tem dolo, tem nada a ver com isso, tomou todas as medidas para evitar, porque manteve o aceiro limpo, vai ter que recuperar a área, vai ter que gastar e recuperar a reserva legal e a área de preservação permanente.
permanente aí. Pode ser que não tome multa. Pode ser que não tome multa, né? Ou porque foi um raio, e se isso ficar aprovado, ou que foi um cigarro e que tinha acero, pode ser que não tome multa. Mas vai ter o dever de recuperar a área e gastar tudo, né, que for necessário para essa recuperação, em razão da teoria do risco integral, né? Porque nem o risco integral, né, nem a força maior, que é o raio, e nem nem a força maior, nem o caso fortuito, que é o cigarro, excluem a responsabilidade civil. Por isso, pessoal, que em matéria ambiental é que a gente tem, de fato, as grandes indenizações aí, né? Porque não tem muito como escapar. Ocorreu um dano, né? O proprietário, na verdade, ele tem que indenizar, mesmo que seja decorrente de caso fortuito ou força maior. Não tem boca aí. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou a responsabilidade objetiva, né, e a teoria do risco integral. E aí, eu queria comentar com vocês alguns pontos de responsabilidade civil, mas bem tranquilo, né, alguns pontos aí de responsabilidade civil, mas bem tranquilo. Pessoal, querem fazer um intervalinho para dar uma parada, tomar um café e a gente volta? Ou a gente continua aí? Vamos parar então, né? Vamos fazer um intervalinho rapidinho, né? Então, ó, são 9h04, às 9h20 a gente volta. Então, às 9h20 a gente volta e a gente fala desses casos bem pontuais de responsabilidade e a gente comenta um pouquinho da prova. Precisa dar uma agilizada para terminar, para comentar da prova aí. Pessoal, então 9h20 a gente volta. Muito obrigado aí e até daqui a pouco.